Mas, por exemplo, a idade do pessoal antediluviano, que eles viviam muito, Uhum. isso você acha que é uma metáfora ou realmente eles viveram muito? Bom, uma explicação científica para longe de qualquer questionamento eu não posso ter aqui, eu tenho que ser honesto com você. Tá. Há muitos pontos obscuros. E Eles eu, viviam quantos anos mesmo, às assim? vezes, séculos, Séculos? séculos. Por exemplo, a Matusalém? Matusalém, 969 anos. Caramba. Então, assim, existem coisas da história que estão além do meu alcance observacional. Mas também na física, isso não me atrapalha a minha fé, eu Sim, explico por sim. quê. São pontos obscuros, mas aqueles que estão esclarecidos já me dão base para saber que se algum dia eu não entender aquele outro, ele é um absurdo. Mas não são erros de tradução. Não. Esse caso aí, eu vou até explicar a questão da data. Só deixa eu me dar um exemplo. Tá. A física quântica pegou a física de Einstein e jogou na lata do lixo. Não funcionavam aquelas leis. Nada. Funcionava. Gravidade, nada. Na física quântica, esquece tudo que você estudou de Einstein, porque na física quântica não funciona. E tem muitos buracos na física quântica. Agora, nenhum físico se torna incrédulo com relação à física por causa das coisas que ele não consegue entender. Tá certo? Ele só fala o seguinte, olha, até aqui eu consegui ir, ali tá obscuro. Com a Bíblia é a mesma coisa. Mas vamos ao ponto. Existe um artigo científico muito interessante que uma vez fez uma análise sobre a vitamina C. Você sabe que teve uma época que houve muitos estudos sobre vitaminas, as vitaminas no corpo e o poder de longevidade delas. Linus Pauling, da tabela periódica, aquele cara que todo mundo odiou no ensino médio, que ficava decorando, né, e colocava uns nomezinhos para aprender NaCl, aquela coisa toda lá. O Linus Pauling foi um desses pioneiros. Eu não posso emitir juízo de valores sobre como é que está hoje a pesquisa das vitaminas, porque não é minha área. Mas durante algum tempo chegaram à conclusão, por exemplo, que a síntese da vitamina C no organismo permite ao indivíduo viver de 20 a 40 vezes a equação da infância dele. 20 a 40 vezes. Então vou te dar um exemplo. O papagaio sintetiza a vitamina C dentro do organismo dele. O papagaio vive 80 anos. 80 anos. E um papagaio se torna adulto por volta dos 20 anos. Então você vê, se ele se torna adulto com 20 anos, ele vive 40 vezes, né? Se eu estou fazendo correto a conta aqui, não, desculpe-me, 10 anos, 40, acho que é 40 vezes, 20 ou 40 vezes a fase da infância. Então você tem que fazer a conta. Sim. Qual que é a época que aquele animal, aquele ser se torna adulto? Aí você multiplica aquele período ali por 20 ou 40. É o que ele consegue se ele sintetizar a vitamina C dentro dele. Tá bom? Se ele não sintetiza, o máximo que ele vive seria 5 ou 6 vezes a infância dele em média. O ser humano não sintetiza a vitamina C dentro dele. É por isso que um ser humano ele se torna adulto aí, vamos colocar, com 10 anos. E se o cara vive até 80, ele viveu 8 vezes a infância dele. Se ele morre com 60, ele viveu 6 vezes a infância dele. É a média de vezes da infância. O papagaio não. É 20 ou 40 vezes a infância dele, mesmo que eu me atrapalhei nos cálculos aqui. A diferença é que um sintetiza a vitamina C, outro não. Quando fizeram análise no ser humano, é interessante que o ser humano tem dentro de si todas as enzimas para formar a vitamina C, exceto uma, que está atrofiada. E muitos evolucionistas pensam, o que nós temos que estar atrofiado é porque os nossos ancestrais usavam. Então, no passado, os nossos ancestrais sintetizaram a vitamina C. Se isso for verdade, então eu poderia viver 20 a 40 vezes a minha infância como média de vida. Claro. Então, eu estou falando aí 10 vezes 20, 200 vezes 40, 400 anos seria a expectativa de vida. Esse artigo mesmo mostra a surpresa com a possibilidade que os nossos ancestrais... Esse artigo não tem nada a ver com criacionismo, nem teologia, sim, é um artigo de biologia. Dos nossos ancestrais terem vivido uma longevidade tão grande assim. E mais, esse artigo acredita que o que mudou a expectativa humana para menos foram duas coisas. Mudança da alimentação e algum catastrofismo que ocorreu na Terra, mudando acentuadamente a atmosfera, os climas,
E o organismo humano se adaptou, parou de produzir a vitamina C e viveu menos. E paro por aí. Entendi. Você entendeu? Eu não posso ir muito mais além, porque o artigo também não se estendeu, mas eu tenho pelo menos um vislumbre. Claro. Que alguma possibilidade mínima e racional dos seres humanos terem vivido muito no passado pode ter acontecido.